gente, aqui é a Helena, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo neste canal. E hoje vamos falar do segundo episódio da segunda temporada de A Casa do Dragão. Gente, primeiro de tudo, o que vocês acharam desse episódio? Eu achei maravilhoso. Eu vi algumas pessoas reclamando que não tinha muita ação e tal, mas eu tô relendo os livros de As Crônicas de Gelo e Fogo e eu tô revendo a série. E não tem muita ação nas primeiras temporadas de Game of Thrones. Inclusive, eu vi a live da Mikan e eles falaram que a partir do ponto que aumentando o orçamento de Game of Thrones, as cenas de muito diálogo ia diminuindo e tinha mais cenas de batalha. Mas isso fez com que a qualidade da série também diminuísse. O que fazia Game of Thrones ser Game of Thrones eram todos os diálogos, todas as artimanhas políticas que tinha ali envolvido. Eu ainda não consegui rever o episódio, eu irei rever. Pelo que eu peguei ali, a introdução, a abertura da série não teve alteração nenhuma do primeiro episódio pro segundo. Falei pra vocês que talvez eu traria um vídeo de abertura e talvez eu realmente traga essa semana, já que não teve alteração de um episódio pro outro, às vezes tem, às vezes não. E bom, a gente começa o episódio com o Aegon surtando por conta da morte do Jaehaerys, né, do assassinato do Jaehaerys. E ele falando que ele quer guerra e tal, ele realmente agora declarando guerra com todas as letras. Eu só quero deixar aqui a minha admiração pelo Tom Carney, que é quem faz o Aegon agora, que a atuação dele tá maravilhosa, ele tá incrível fazendo o Aegon. E antes a gente não via tanto isso, né? A gente viu uma atuação muito mais poderosa agora do que qualquer outro episódio que ele tenha aparecido. Aí eles estão numa reunião do conselho, decidindo o que vai fazer, o que vai ser feito, o que vai acontecer. Começam a falar que foi a Rhaenyra, claramente foi a Rhaenyra, ou que poderia ter sido qualquer um dali de dentro. O Otto também traz essa questão. Acho que na verdade não foi o Otto, foi outra pessoa. Mas enfim, alguém trouxe a questão de que não necessariamente fosse a Rhaenyra, ninguém sabe disso. E aí o Otto traz, não interessa se foi a Rhaenyra ou não, a gente vai falar que foi sim. Para trazer o título, inclusive, do episódio, que é Rhaenyra a Cruel. Fazendo com que o povo se vire contra a Rhaenyra e eles tenham ainda mais apoio, além do apoio do próprio povo, porque é muito importante um rei ter apoio desse povo. Além das outras casas nobres, que será mais fácil ter um apoio ali, de uma possibilidade de guerra, vai ter mais homens, vai ter soldados ao lado dos verdes. Nesse tempo ali, o Aegon tá surtando, tá xingando todo mundo, tá puto. E o Larys, o Sir Larys, aparece falando que encontraram um cara tentando sair, né, atravessar o portão com a cabeça da criança. E aí ele vai ser interrogado. Que eles pegam o sangue primeiro, né? Nessa parte que ele tá interrogando o sangue, o Larry só abre a pastinha dele ali de tortura e o sangue fala assim: foi o Daemon Targaryen que me mandou, e ele botou um caçador ainda de ratos, que eu não lembro o nome e tal. Ele implora pra não ser machucado, e ele fala assim: não vou te machucar, mas eu não posso prometer nada quanto ao rei. Assim, gente, foi cruel. Eu acho que eles estão amenizando um pouco na violência da primeira temporada pra cá. Porque o primeiro episódio da primeira temporada da Casa do Dragão é aquela cesárea na Aemma. E assim, pesadíssima aquela cena. E agora eles deram uma diminuída no nível de violência da série, comparado então com as primeiras temporadas de Game of Thrones. Nossa, bem menores do que elas realmente poderiam ser. E tudo bem, realmente algumas cenas de alguns episódios atrás de Game of Thrones também eram muito, muito, muito pesadas. O Aegon, ele agride, né, o sangue até a morte com uma maçã, assim, é maçã? Maçã, sei lá. Um negócio assim com uma bolota na ponta e ele esmurra o sangue. Não achei que ia ter um final diferente pro sangue, sinceramente. Tipo, pelo amor de Deus, ele matou um príncipe herdeiro do rei usurpador. Então, o que fazer, né? Consequências. Ele foi pego. Mas uma coisa que me deixa, assim, incrédula foi com
a frieza que o Otto lidou com tudo. Quando ele fala que independente se foi ela, se foi Rhaenyra ou não que mandou matar, seria ela a culpada. E eles fariam uma procissão contra a vontade da Alicent, contra a vontade da Helena, com o corpo da criança, que inclusive estava com a cabeça costurada, para mostrar pro povo aquilo, para sensibilizar o povo. A Helena não queria aquilo, ela não conhece o povo, ela nem sabe por que eles estão agindo daquela forma, mas ela faz mesmo assim porque ela é obrigada, né? Ela fala que ela não quer, a Alicent fala que também não queria, mas que era uma coisa que tinha que ser feita. E nessa cena eu fiquei muito incomodada, tipo assim, agoniada, sabe? Parecia assim que eu conseguia sentir o desespero da Helena estando ali, com todas aquelas mãos ao teu redor, todas aquelas pessoas chorando, e ela ficava tipo, eu preciso sair daqui. Eu inclusive achei que ou ela ia sair voando ali, correndo ali, ou a cabeça do menino ia cair rolando pela cidade. Seria horrível essa cena. Mas eu achei que iria acontecer, principalmente quando empaca ali o carroça. Uma coisa que a gente tem que lembrar é que a Helena, ela tem aqueles sonhos de dragão. Então ela é uma vidente, praticamente. Assim, ela tem sonhos de coisas que acontecem, de premonições. Isso destoa ela muito da família. E eu acho engraçado que até agora ninguém se tocou da capacidade da Helena. Por ser o lado dos verdes, eles não são tão apegados assim na própria história dos Targaryens e da antiga Valíria. Então eles não se tocam da possibilidade do que teria em ouvir realmente os enigmas da Helena. Pouparia muitas coisas porque ela vem acertada em tudo. Mas né, o problema é deles. Esse episódio foi montado com muitos diálogos muito importantes e que foi assim muito bom. Eu quero rever esse episódio, eu quero ouvir de novo esses diálogos, prestar mais atenção neles. Cada minúcia ali é muito importante pro que a gente pode esperar da série nos próximos episódios. Por mais que eu já tenha lido o livro, tem algumas mudanças, então assim, eu realmente não sei como de fato a série vai levar os episódios. Eu também tô gostando muito desse espaço que a Helena tá tendo. Eu acho que ainda vai trazer mais coisas dela aí, porque mais coisas irão acontecer com ela, que eu acho que é de suma importância. Uma cena que eu gostei muito, que eu achei muito dolorida, foi o encontro do Aegon com a Helena, que eles se olham, ela tenta falar alguma coisa e ele simplesmente sai, porque meio que todos do verde parecem desolados. Pelo menos Alicent, Helena, Aegon e Aemond parecem desolados nas suas particularidades. E eles querem apoio de alguém, querem apoio de alguma forma, querem desabafar. A Alicent parece que vai explodir a qualquer momento nesse episódio todo, ela tentando falar sobre o caso que ela tá tendo com o Criston Cole, com a Helena, com o pai. E ele assim, ó, não quer ouvir. A Helena também não dando atenção. Quando o Aegon aparece, cruza o caminho com a Helena, parece que ela vai tentar falar com ele, porque querendo ou não, é o filho dos dois. E ele simplesmente sai. Ele simplesmente segue adiante, nem fala com ela, não fala nada. O Aemond só aparece um pouco mais no final do episódio, eu já vou falar dele aqui porque é só essa cena que ele aparece. E ele tá sofrendo com a morte do Luke, ele tá arrependido, mas com quem ele tá falando é com uma prostituta. E ela tá meio que parecendo a mãe dele ali, é uma situação bem cômoda, bem desconfortável de enxergar, porque ele parece extremamente vulnerável, ele parece uma criança, e enquanto ela tá ali consolando ele como se ele fosse filho dela. E eu acho que ele procura nela, né, tá procurando isso ali, porque ele não encontra em casa. Assim como a Alicent também não encontrou na casa dela procurando pelo Otto. A Helena também não. O Aegon, ele aparece chorando numa das cenas finais desse episódio. E a Alicent não vai ali abraçar ele, não vai ali consolar o próprio filho. Ela vira as costas e vai transar com Criston Cole. E eu acho que também é uma forma dela extravasar tudo isso que tá passando, sabe? Não é... Eu acho que a Alicent não sabe lidar com as emoções dela, porque ela nunca aprendeu a lidar com as emoções dela. Ela sempre aprendeu a reprimi-las.
E é dessa forma agora que ela tá liberando as emoções dela, se pegando com Criston Cole. Quando a Rhaenyra tá no conselho dela, descobre que ela tá sendo acusada disso, ela tá indignada, ela tá assim, ó, gente, eu não fiz isso, é um absurdo e tal. E a Rhaenys já pegou no ar que o Daemon tá com um sorrisinho assim, ó. Tipo, eu fiz. E aí, a cena que a Rhaenyra se toca, né? Olha pra ele, tipo assim, não acredito que foi você. E aí eles vão conversar no quarto. O Daemon, qualquer menção, assim, né, da coroa, ele já fica extremamente irritado, já fica extremamente violento. E isso assusta a Rhaenyra. E isso é uma dos sinais de relação extremamente agressiva, né? E aí eles têm uma grande discussão, ela falando que não pode confiar nele, porque parece que ele tá fazendo tudo isso pela coroa que nunca foi dele, e ele falando coisas sobre o irmão ter dado a coroa porque ele tinha medo do Daemon ofuscar o reinado, mas na verdade a Rhaenyra acha que não, que na verdade é porque ele nunca confiou no irmão mesmo. E aí eles têm uma grande briga e o Daemon sai montado no Caraxes e a gente não sabe para onde ele vai. Talvez ele vá para Harrenhal, que é um ponto muito importante de tomada, né? É muito fácil tomar Harrenhal, mas é um ponto muito estratégico numa guerra. E era isso que ele queria fazer desde então talvez ele vá fazer isso. Lembrando que Harrenhal é dominado pelos Strongs e pelo Larys Strong, né? É o senhor de Harrenhal. Já que ele mandou matar a família inteira dele depois, na primeira temporada. O Otto e o Aegon discutindo é um dos diálogos mais sensacionais que teve nesse episódio. Ele pensando assim, o Otto me lembrou muito o Scar de O Rei Leão, passando a mão na cabeça assim, ó, estou cercado por idiotas. Eu estou cercado de idiotas. Porque ele é muito estratégico e ele não quer fazer as coisas de maneira impulsiva. E o Aegon, ele quer sangue, ele quer vingança. Ele fica gritando que ele é o rei e tal. E isso me lembrou muito a uma cena do Tywin em Game of Thrones. Que ele fala, qualquer um que tenha que ficar gritando que é rei, não é rei coisa nenhuma. E eles têm uma grande discussão, assim, muito importante. E o Aegon uma hora fala que o Viserys botou ele ali. E aí o Otto fala assim, você realmente acredita nisso? Você é idiota nesse ponto, meu anjo. E foi aí que Otto Hightower parou de ser a mão do rei, porque o Aegon tira esse título dele e põe no Criston Cole. Nada. Quando o Aegon não podia fazer mais merda, ele vai lá e faz. Ele faz muita merda. Meu Deus do céu. Nem o Criston Cole acreditou naquilo que ele estava vendo. Assim, quê? Como é que é? Eu vou ser a mão do rei? E vai. E o Otto vai voltar para casa, onde o Daeron, que é um dos filhos da Alicent, que até então não tinha sido citado, foi assim, ó, jogado despretensiosamente ali, ó. Ele existe, gente. Não falamos dele ainda, mas ele existe. Ele está ali. E a gente vai ter a brilhante ideia do Criston Cole mandar o Aeric, pra Pedra do Dragão, pra se passar pelo irmão Eric, pra matar a Rhaenyra. O Criston Cole faz isso porque ele é um filho da puta, né, gente? Ele, na verdade, ele joga a culpa das coisas que ele faz em cima dos outros porque ele é um frouxo, ele não admite nada. E ele acha que ele tem muito poder ali, que ele, na verdade, não tem. Ele é um servente. E o poder tá subindo muito pra cabeça dele. Espero que ele perca essa droga de cabeça nessa série, por favor. Eu vou ficar muito feliz, tá? Eu vou gritar, dar pulos de alegria quando essa criatura for de arrasta pra cima. A Mikan, ela tem um macete muito bom pra saber quem era de que lado, né? O Arik, ou o Eric ou o Eric, que é o... começa com A e começa com o E. E o que começa com A, ele tá do lado da Alicent, começa com E, tá do lado da Rhaenyra. E até um ponto certo, ele consegue adentrar até no quarto da Rhaenyra pra matar ela. Mas antes dele entrar mesmo na Pedra do Dragão, a Mysaria vê ele chegando e avisa. Então o Eric consegue chegar a tempo no quarto da Rhaenyra pra salvar ela. E eles têm essa batalha que muita gente tava esperando. Eu tava esperando muito quando eles apareceram na série. Eu pensei assim, vai ter a batalha dos irmãos Eric com E.
ele sobrevive, mas se mata logo em seguida pela dor de matar o próprio irmão gêmeo, né? Que eles eram eles eram uma pessoa só até então, até que eles se dividiram pelo que eles acreditavam. Cada um acreditava numa coisa, então eles se dividiram, e essa foi a única vez na vida que eles se dividiram, até que eles lutaram até a morte. E a gente pensa que é o Eric com E, porque ele chamou a Rhaenyra de Vossa Graça, Sua Majestade. Ele não teria chamado ela assim, se fosse o Eric. Se fosse o Arik, não teria chamado ela assim. Eu tô falando assim com A, com E, para saber melhor quem tá ali, né? Porque ou ele tentaria matar a Rhaenyra, ou ele teria chamado de princesa, ele teria feito alguma coisa assim, não teria chamado de Sua Majestade. Alguns outros pontos importantes. O Criston Cole, na primeira temporada, ele xingou a Rhaenyra. Esse Criston Cole, ele tem tanta dor de cotovelo com a Rhaenyra porque ela não quis ir embora com ele, que, gente, esse homem não supera, sabe? Ele é intragável, ele é insuportável, e eu tenho um ódio profundo. Eu não gosto muito de vários personagens, não gosto do Aegon, eu não gosto do Otto, mas eu acho eles personagens muito bons. O Criston Cole, eu não consigo nem ver isso, sabe? Eu não consigo nem ver assim, não, mas ele é muito inteligente. Cara, eu só sinto ódio, eu só consigo sentir raiva dessa criatura. Eu não consigo sentir mais nada. E quando ele xinga a Rhaenyra dessas coisas, com uma boca cheia de discursos morais de Westeros, mano, me dá um ódio. Me dá um ódio, me dá tanta raiva que eu tenho vontade de atravessar a tela. Juro, gente, eu fico indignada. E voltando lá naquela conversa do Aemond com a prostituta fala uma coisa muito... eu não lembro o nome dela, tá? Por isso que eu tô chamando ela assim. Mas ela fala uma coisa muito certa pra ele. Quando os príncipes brigam, quem sofre é a plebe. Nessa sequência, corta para os ferreiros, que no primeiro episódio o Aegon disse que iria ajudar e até então não fez porra nenhuma. E ele mesmo falou depois que não tava nem aí pra eles. E aí corta para o quê? Os caçadores de ratos todos enforcados. A gente tem finalmente a justiça sendo feita pelo chute no doguinho. Muito obrigada por isso. Mereceu só por chutar o doguinho. E aí deturpou, né, tudo que eles construíram do velório do Jaehaerys, que o Otto queria, o Aegon acabou. E isso o Otto fala também. Tipo assim, cara... Você tá destruindo a imagem, e é muito importante. Já falei aqui uma vez, é muito importante a imagem do rei para o povo. E agora o Aegon está destruindo essa imagem. Todas as coisas que o Otto estava tentando construir, ele está destruindo. Eu ainda não vi o teaser do próximo episódio, mas assim, eu tô adorando a série. Tá um desenvolvimento maravilhoso. Assim, mal posso esperar para os próximos episódios. Eu quero ver como eles vão trazer tudo isso. Eu tô muito curiosa para como eles vão trazer a história para as telas, como eles vão desenvolver tudo. E vai ter muito fogo e sangue aí, gente. Vai ser... Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de curtir o vídeo. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam desse episódio. Compartilhe nas suas redes sociais. Me marca e eu vou compartilhar os stories com todo mundo que me marcar nos stories lá. Não esquece também de dar uma olhada no Apoia-se. O link para compra do meu livro tá aqui embaixo também. Se inscreva no canal caso você não seja inscrito. Muito obrigada por assistirem até aqui. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!